Bom dia, Deus tem uma mensagem para você nessa manhã. Abra seu coração, porque essa não vai ser apenas mais uma oração da manhã. Eu acredito que esta pode ser a oração que Deus usará para abrir os seus olhos e mostrar que você não chegou aqui por acaso. E presta muita atenção no que eu vou te dizer agora, porque daqui a pouco eu vou mostrar três sinais que aparecem quando Deus está trabalhando em silêncio na vida de uma pessoa. E eu tenho a forte convicção de que pelo menos um desses sinais está acontecendo com você nesse exato momento. Talvez você esteja enfrentando uma luta que ninguém conhece, esteja esperando uma resposta de Deus, mas existe algo que você precisa entender hoje. Nem todo silêncio significa ausência de Deus. Às vezes o silêncio é justamente o sinal de que Deus está preparando algo maior do que você consegue enxergar. E quando chegar ao terceiro sinal, você poderá entender por que Deus permitiu certas batalhas, certos atrasos e até algumas lágrimas que marcaram a sua caminhada. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3, a palavra de Deus nos diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Escuta com atenção. Eu acordei com esse versículo hoje no meu coração. Existem pessoas que estão olhando para os problemas, para as portas fechadas, para aquilo que ainda não mudou na sua vida e fica se perguntando: Deus, o Senhor ainda está me ouvindo? Você já se perguntou isso? Repara numa coisa, porque isso não muda. Deus não disse, talvez eu responda. Ele não disse, quem sabe eu responda. Ele disse, eu responderei. Isso significa que quando um filho clama, o pai responde, sempre. O problema é que muitas vezes a gente espera que Deus fale através do milagre visível, de algo extraordinário. Mas o Senhor frequentemente fala do jeito bem simples, quase silencioso, através de uma inquietação do coração que não te deixa em paz, através de uma porta que fecha sem aviso, através de uma pessoa que se afasta mesmo sem brigar, através de um versículo que aparece escrito exatamente para aquela situação que você está vivendo agora. E é justamente por isso que eu quero te mostrar esses três sinais. Três sinais que costumam aparecer quando Deus está preparando uma nova fase para a vida de uma pessoa. Presta atenção em cada um, porque eu creio que pelo menos um deles bate exatamente com o que você está vivendo agora. O primeiro sinal é uma inquietação. Aquela sensação que você tenta ignorar, tenta abafar com a rotina, com o trabalho, com a televisão ligada até tarde, mas ela continua voltando. Você acorda e ela está lá. Você trabalha o dia inteiro e ela continua lá, escondida atrás das tarefas. Você deita à noite e é justamente aí, no silêncio do quarto, que ela fica mais alta. Toda transformação começa com desconforto. Ninguém muda completamente satisfeito, completamente acomodado. Por isso, Deus às vezes permite uma inquietação que não destrói, mas que desperta. Lembra de Elias, um dos maiores profetas da Bíblia? Um homem que viu o fogo descer do céu, que viu milagres extraordinários diante dos próprios olhos, mas que chegou no momento em que ficou cansado, que ficou exausto, ferido por dentro de um jeito que nenhum milagre anterior conseguiu curar. E ele fugiu para o deserto, sentou debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Imagina isso, o profeta que tinha visto o impossível acontecer, ali no chão, sem forças. E veja o que Deus fez. Deus não repreendeu por ele estar cansado. Deus não abandonou Elias. Deus mandou um anjo, deixou ele dormir, deixou ele comer, deixou o corpo descansar, antes de tocar a sua alma. E só depois, com calma, falou com ele. Porque Deus nunca abandona um filho cansado. Nunca, em hipótese alguma. Se essa inquietação está em você agora, talvez seja Deus te chamando para mais perto dele. Porque ele colocou a eternidade no coração do homem. E só Deus consegue preencher esse lugar vazio que nada mais preenche. E agora vem o segundo sinal. O segundo sinal é mais difícil de aceitar, porque ele mexe diretamente com o coração, com as emoções. Você percebe que algumas coisas estão se afastando da sua vida. Uma pessoa sumiu sem explicação, um relacionamento esfriou, uma oportunidade que você tinha quase certeza que ia acontecer e não aconteceu. Um plano que você desenhou com tanto cuidado e que desmoronou. E você fica se perguntando,
Senhor, por que essa porta fechou? Por que essa pessoa foi embora? Por que eu perdi algo tão importante para mim? E eu sei que isso dói. Eu não vou fingir que não dói. Existem despedidas que machucam de verdade, mas nem tudo que sai da sua vida é perda. Às vezes é Deus preparando espaço, protegendo você de algo que você ainda não consegue ver, conduzindo você para um propósito maior do que aquele que se foi. E lembra de José? Ele tinha sonhos dados pelo próprio Deus, promessas lindas de um futuro grandioso. Mas antes de viver qualquer coisa daquilo, ele foi rejeitado pelos próprios irmãos, os mesmos que cresceram com ele, vendido como escravo por moedas. Foi separado do pai que tanto amava, levado para uma terra estranha, foi preso injustamente por um crime que nunca cometeu. Foi esquecido ano após ano dentro de uma cela. Quantas vezes ele deve ter se perguntado no escuro daquela prisão: Deus, onde o Senhor está? Mas Deus estava trabalhando, mesmo no silêncio, mesmo na espera que parecia não ter fim. O que parece atraso para você pode ser preparação para Deus. O que parece perda pode ser proteção disfarçada. Existem pessoas que fazem parte de um capítulo da nossa história, mas não fazem parte do livro todo. Isso não significa que elas foram um erro, significa apenas que a missão delas naquele capítulo chegou ao fim. Você reconheceu esse segundo sinal na sua própria vida? Então vem comigo, porque o terceiro eu particularmente acho o mais bonito de todos. Você começa a enxergar a vida de um jeito diferente. Devagar, quase sem perceber, algumas coisas que antes pareciam essenciais perdem a importância. E outras que você mal notava passam a valer muito mais. Você pensa mais na família reunida na mesa do que na promoção. Pensa mais no tempo que ainda tem com quem você ama do que em qualquer outra conquista material. A Bíblia diz no Salmo 90, versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Repara bem, Deus não ensina a contar dinheiro, nem títulos, nem troféus na estante. Ele ensina a contar dias. E principalmente para você que tem mais de 50 anos, em que em algum momento sentiu que os melhores dias ficaram para trás, eu preciso, com todo carinho, te dizer que isso é uma mentira. Uma mentira contada. Deus está dizendo agora para você, especificamente para você: filho, filha, eu ainda estou escrevendo essa história. O último capítulo ainda não foi escrito. A caneta ainda está na minha mão. Se você reconheceu pelo menos um desses sinais na sua vida hoje, a inquietação, o novo jeito de enxergar a vida, então essa mensagem não foi por acaso. Continua aqui comigo, porque agora eu quero te dizer o que fazer com isso. Hoje Deus fala ao seu coração através dessa mensagem. Muitas vezes Deus fala conosco porque algo está acontecendo ou está prestes a acontecer. Então não despreze essa inquietação. Não duvide dessa mudança de olhar que está crescendo dentro de você. Reconheça que é a voz de Deus quando ela traz paz mesmo em meio aos problemas. Quando ela concorda com a palavra que Ele já escreveu. Quando ela te dá esperança em vez de medo. Porque Deus nunca fala para destruir. Ele fala para restaurar. E eu te convido a escrever agora aqui nos comentários: Senhor, eu quero te ouvir. E escreva também qual desses 3 sinais mais falou com você hoje: a inquietação, a despedida ou um novo olhar, que eu gostaria muito de saber. Deus vai te dar a direção que você precisa hoje, amanhã e sempre, para a nova fase que está preparando para você. Amém. Escreva aqui nos comentários: Senhor, eu quero te ouvir. Eu quero também dar as boas-vindas a você que está entrando aqui pela primeira vez. Que bom ter você aqui hoje. Deus te abençoe. Eu sou Elisa Zanella e eu te convido a inscrever no canal para nos unirmos pelo amor e fé. Agora, nesse momento, te convido a entrar em oração comigo. Pai amado, nós entramos agora diante de Ti, da Tua presença, com humildade, com fé, com esperança. Porque sabemos que o Senhor está aqui, nesse exato momento, ouvindo cada palavra. Tu conheces cada pessoa que está ouvindo essa oração. Tu conheces as batalhas que ninguém conhece, as preocupações escondidas atrás de um sorriso, os medos silenciosos,
as perguntas sem respostas que voltam sempre na mesma hora da madrugada. Senhor, se existe alguém me ouvindo agora que está cansado de lutar, cansado de esperar, cansado de ser forte o tempo todo, eu peço, abraça essa pessoa, Senhor. Fortalece esse coração, renova essa alma como tu renovaste a alma de Elias debaixo daquela árvore. Se existe alguém carregando tristeza, leva embora essa tristeza. Se existe alguém carregando ansiedade, derrama a tua paz que excede todo entendimento. Se existe alguém aqui carregando medo, derrama confiança. Pai, visita agora os lares de quem está ouvindo essa oração. Abençoa os filhos, abençoa os netos, abençoa os casamentos, abençoa as famílias inteiras debaixo do mesmo teto. Abençoa aqueles que estão enfermos agora numa cama de hospital ou em casa. Abençoa aqueles que estão preocupados com o futuro, com a conta do mês, com o emprego, com a saúde. Senhor, eu oro especialmente por quem sente que o Senhor está em silêncio nessa fase da vida. Que essa pessoa entenda hoje, de uma vez por todas, que o seu silêncio nunca significa abandono, que mesmo quando a gente não vê nada se mexendo, o Senhor continua trabalhando nos bastidores, como trabalhou na vida de José, ano após ano, sem pressa, mas sem nunca parar. Obrigado, Pai, pela inquietação santa que nos aproxima de Ti em vez de nos afastar. Obrigado pelas portas que o Senhor fechou para nos proteger de algo que nós nem sabíamos que existia. Ensina-nos a confiar mesmo no escuro. Ensina-nos a esperar sem amargura. Ensina-nos a descansar em Ti, mesmo quando não entendemos o caminho, mesmo quando não sabemos qual vai ser o próximo passo. Nós declaramos hoje que pertencemos a Ti, que confiamos em Ti, que descansamos em Ti, porque o Senhor é fiel, o Senhor nunca falhou uma vez sequer, o Senhor nunca abandonou um único filho. E se existe uma nova estação chegando para essa pessoa que está ouvindo agora, Senhor, prepara o coração dela, prepara a mente dela, prepara a casa dela, prepara a fé dela para que venha a seguir. Que ela reconheça os teus sinais quando eles aparecem, que ela ouça a tua voz no meio do barulho do dia a dia, que ela caminhe em direção ao propósito que tu preparaste, mesmo sem ver o mapa inteiro. Eu declaro sobre cada pessoa que está ouvindo, os melhores dias não ficaram para trás. Os melhores dias estão nas mãos de Deus. A história não terminou, o propósito não terminou, o chamado não terminou, porque o Senhor continua escrevendo os nossos capítulos. Capítulos de cura, capítulos de restauração, capítulos de testemunho, de milagre, de esperança renovada. Entregamos tudo em Tuas mãos, sem reservas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.